Olá, você de casa, o Momento Saúde está começando e seja bem-vindo ao meu programa, ao programa Momento Saúde que só a TV Caravelas tem. Estamos aqui na cidade de Viçosa, Minas Gerais, Zona da Mata, e quero agradecer a você que está mandando as perguntas para a psicóloga Tatiana, está esclarecendo tudo para você, e você pode mandar. Pode mandar quantas perguntas você quiser. Não esquece de colocar o seu nome e a cidade de onde mora. Você pode ir perguntando, mandando para o WhatsApp aí que está na sua tela da TV Caravelas. Beleza? E estamos aqui, bem acompanhados aqui novamente com a Núbia. A Núbia está falando aqui com a gente, dando uma aula para a gente sobre a gestação. Obrigado, Núbia, mais uma vez por você estar comparecendo aqui, aceitando meu convite, de estarmos dando continuidade aí ao programa sobre esse tema tão legal, tão importante para todas as gestantes, a família, o casal grávido, como você diz mesmo, né, a mãe solo, a mulher solo também. Então, são dicas importantes, informações importantes para você aí de casa, para você gestante, para você que vai ser mamãe, papai de primeira viagem. E muito obrigado mesmo, Núbia, por você estar aqui com a gente, esclarecendo mais assuntos sobre a gestação. Tudo bem? Tudo bem sim, Renata, e com você? Eu estou bem também, e bem acompanhado, né? Ô Núbia, então, assim, você além da graduação, né, que você fez aqui na Universidade Federal de Viçosa, você fez mais cursos? Sim, como a gente já tinha falado, primeiro cumprimentar o pessoal de casa, tudo bem, gente? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você aqui nessa conversa, para a gente poder continuar esclarecendo algumas possíveis dúvidas aí. Eu tinha falado no programa anterior do meu mestrado, né, em Ciências da Saúde, eu só errei a data, gente, mãe profissional da saúde, às vezes a cabeça não é muito boa. Eu iniciei o mestrado em 2017 e terminei no ano de 2019. A correção está feita, está aceita, está registrada. É isso aí. Então vamos lá, Núbia. Ô Núbia, além dos problemas que a gente falou na semana passada, do pré-natal durante a gestação, a pré-eclâmpsia, que você explicou muito bem, e de pressão alta e diabetes, durante a gestação pode acontecer também outros problemas, contratempos na gestante, né? Tanto na gestante quanto também no bebê. Sim, isso mesmo, Renato. A gente falou sobre a importância do pré-natal, sobre as consultas médicas, né? Os exames que são solicitados ali durante o pré-natal para fazer o acompanhamento dessa gestante e desse bebê. E aí a gente tem as mães que não aderem ao pré-natal, né? Às vezes por falta de informação, às vezes porque as coisas são muito corridas, né? Mas é importante que a mulher sempre faça o pré-natal, sempre compareça às consultas. A gestante, ela é amparada por lei, ela é protegida pela lei. Então, se marcar uma consulta ali durante o período que ela está trabalhando, ela tem o direito de se ausentar ali naquele momento para estar fazendo o acompanhamento pré-natal. Por quê? Quando a mãe não faz o pré-natal, causas que poderiam ser identificadas e detectadas durante a gestação, que poderiam estar sendo tratadas, elas não são tratadas e isso daí tem riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? A não realização, a não aderência ao pré-natal, a mãe pode ter uma pré-eclâmpsia, pode ter uma diabetes gestacional, e se ela não fizer os exames necessários, ela não vai conseguir descobrir e tratar essa causa, tanto para o bem-estar dela, como para o bem-estar do bebê, né? O não tratamento de doenças infecciosas, algumas doenças, elas vão passar da mãe para o bebê ali, através da placenta. Tem doenças que ultrapassam essa placenta e vão para o neném, né? Então, algumas infecções que a mãe contrair também pode passar para o neném. Então, é importante estar fazendo o pré-natal para detectar essas condições para que não afete o neném. Porque se afetar, pode correr o risco da criança nascer antes do tempo que nós chamamos de parto prematuro. As crianças podem nascer pode ter cegueira congênita por causa de uma infecção não tratada na mãe durante o pré-natal.
A criança pode ter baixo peso ao nascer, pode ter uma restrição do crescimento dessa criança. Então, a não aderência ao pré-natal, ela pode trazer muitos malefícios, tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde dessa criança. E, às vezes, uma sequela até mesmo irreversível. Isso aí é a importância do pré-natal, quando a mãe descobre que está positivo, fez os testes, né? É muito importante o pré-natal, o acompanhamento médico, o acompanhamento da equipe multiprofissional, ou obstetra, isso é muito importante, né? Sim, eu ressalto também, Renato, que o pré-natal, a mulher não tem alta do pré-natal, a gestante não tem alta do pré-natal. Ela vai passar pelo pré-natal até o nascimento dessa criança. Enquanto tiver gestante, enquanto não nascer... Enquanto não nascer, ela precisa comparecer às consultas. E após o nascimento também, para ter as consultas, os cuidados vão ali com a criança, com o recém-nascido, e os cuidados que a mãe que acabou de parir ali também, ela precisa de ter alguns cuidados, às vezes até algumas restrições. E isso daí é tudo feito durante o pré-natal. Essas orientações são repassadas à mulher durante o pré-natal, mas após o nascimento do bebê, a mulher também precisa continuar acompanhando o estado de saúde dela e o estado de saúde da criança. O bem-estar e o humor, aquela gestante que às vezes toma remédio controlado, ou faz algum tipo de tratamento psiquiátrico, ou o humor também, alguns transtornos que a gestante pode ter, que pode estar tratando, que está em tratamento, pode interferir isso na criança, no bebê? Claro, com certeza, Renato. A gestante que tem altos níveis de estresse, né? A gestante com altos níveis de ansiedade, ela precisa tratar essas condições, porque o estresse, ele aumenta um hormônio que chama cortisol. E esse hormônio, como a gente falou aqui um pouquinho antes, ele ultrapassa a barreira placentária. Então, ele pode causar alteração nos batimentos cardíacos do feto, né? Ele pode causar alteração nos movimentos fetais. Então, é importante que a gestante não trate somente as causas de saúde, essas doenças como pressão alta, como diabetes, mas que ela cuide também do bem-estar mental dela. Procurar realizar alguma atividade física, atividades que relaxam, ter momentos de lazer, porque o estresse ele vai influenciar, sim, durante essa gestação. Então, a mulher precisa ter cuidado. E com relação às outras doenças, alguns transtornos mentais, uso de medicações, a gestante, sempre que ela for tomar alguma medicação, ela deve consultar o médico antes. Tem medicações que são comprovadas que elas são seguras na gestação, e algumas medicações já foram comprovadas que a gestante não deve usar, e outras medicações ainda não têm estudos suficientes que embasem a segurança, como dipirona. É uma questão muito acentuada entre a gestante pode tomar dipirona? Então, e aí vai depender, né? Não tem estudos suficientes que provam que é seguro a gestante tomar dipirona. Se ela for tomar o dipirona, se o médico orientar que ela tome essa medicação, ele precisa avaliar os riscos e o benefício. O benefício vai ser maior do que o risco se a gestante não tomar? Então, precisa ser avaliado pelo médico, né? Então, Sim. O dipirona é melhor que a gestante não tome. Se tomar, tome sob orientação médica, porque tem alguns estudos, né, que eles sugerem que o dipirona, eles podem causar um mal ali no bebê, né? Seja uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Então, antes de tomar qualquer medicações, mamães, qualquer medicação que seja, medicação para dor, anti-inflamatório, qualquer medicação, não tome. Na dúvida, consulte sempre o seu médico que está realizando o seu acompanhamento. O recado está dado. E geralmente também, gestantes, geralmente o médico até prescreve ou receita um paracetamol. Aí quando a gestante também é alérgica a paracetamol, aí avaliação médica, igual você falou. Sim, o médico precisa estar avaliando ali qual é se o benefício que essa medicação vai trazer para essa mãe, para esse bebê, compensa o risco que eles vão estar correndo. Então, toda medicação ingerida durante a gestação, ela precisa ser prescrita pelo médico, tá bom? E os outros problemas, você chegou a perguntar e eu não respondi, como problemas mentais, as mulheres que já tomam algum ansiolítico, as mulheres que já tomam uma medicação, que fazem um tratamento de saúde antes da gestação, esse tratamento
ele vai ser avaliado pelo médico, se ele vai ser continuado, se ele vai ser interrompido, se vai fazer alguma manutenção, alguma alteração nesse tratamento aí durante esse período da gestação. Mas nunca inicie algum tratamento por conta própria ou pare algum tratamento já em andamento por conta própria. Sempre leve essa questão ao médico para o médico poder orientar melhor. Sim, os médicos têm que estar orientados com tudo, né? Da gestante, se ela faz algum tratamento, tanto é que eles devem perguntar, eles perguntam. Perguntam. Durante tem que saber de tudo. Sim, durante a primeira consulta do pré-natal, o médico vai levantar todo o histórico da mulher, toda a condição de saúde, todo o histórico familiar, né? Durante ali a primeira consulta, a gente vai estar conhecendo mesmo essa gestante, saber quais são os riscos, quais problemas de saúde ela tem, quais problemas de saúde ela já teve, para a gente poder conseguir acompanhar essa gestante da melhor maneira possível, para que seja uma gestação segura tanto para a mãe quanto para o bebê. Muito bem. Ô Núbia, tem muitos mitos e verdades que o povo fala, e eu gostaria que você citasse algumas e explicar para esclarecer o pessoal, informar, porque às vezes muito o pessoal fala e acaba virando aquela informação que a pessoa parece que até acredita, Sim. Ou vice-versa. Às vezes é uma informação falsa e a pessoa acha que é verdade, né? Então, você podia citar alguns mitos e verdades na gestação e explicar para a gente, pode ser? Então, vamos começar pelos mitos? Vamos, você que manda aí, você que comanda. No programa anterior, sobre se eu não comer aquilo, meu neném vai nascer com cara daquilo. Isso é mito, sim. hein? Não acreditem, gente. Isso é brincadeira do povo. Brincadeira do povo, mas vamos lá, agora falando sério. Normalmente as pessoas falam que o formato da barriga determina o sexo do bebê. Se a barriga é mais pontudinha, se a barriga é mais arredondada, isso é um mito, galera. Isso não é verdade, tá bom? O formato da barriga da mulher vai depender da anatomia da mulher, do tamanho do feto, vai depender da posição que o bebê está dentro da barriga da mãe. Então, não dá para saber se é menino ou se é menina pelo formato da barriga. A gente precisa do ultrassom para poder estar confirmando. E tem aquela gestante também, que às vezes é magrinha e tal. Nossa, está com 6 meses e não tem nem barriga direito. Isso depende muito da anatomia, do peso da mulher, né? Sim, Isso é importante. Agora, tem mulher que, né, já com 5 meses está com aquele barrigão. Sim, vai depender de toda a condição da mulher, da estrutura física da mulher, da condição de saúde. Às vezes é muito líquido amniótico, né? Às vezes a barriga cresce um pouco mais. Então, assim, depende muito da condição física da mulher, da anatomia da mulher. O formato da barriga não está vinculado com o sexo da criança, tá bom? Beleza, próximo. Outra questão, grávidas podem andar de avião? O que você acha, Renato? Isso aí. Sim, gente, a grávida pode, a gestante ela pode sim fazer viagens de aviões. Tem que ser avaliado, claro, se vai ser um voo muito longo pela questão de movimentação da mulher mesmo ali, né? Muito tempo sentada, muito tempo na mesma posição, mas as mulheres podem sim fazer viagens de avião durante a gestação. Mulher não pode viajar de avião, é um mito, isso não é uma verdade. Isso, muito bem. Outro mito, comer por 2. Mamães. Pois a gente ouve demais, né? Não, a mulher quando ela está grávida, ela não precisa comer por 2. Imagina se for gêmeos, você vai comer por 3, mãezinha? Isso é mentira, gente. Isso é quando a mãe tá com fome, não, eu vou comer por 2. Justamente, a mulher, ela não precisa comer por 2. Pelo contrário, é necessário que a gestante tenha uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, uma alimentação equilibrada, né? Se a mulher comer demais, ela pode ter prejuízos, como a gente já falou, sobre enjoo, náusea, refluxo. Tudo isso pode estar afetando ali a saúde da mulher. Então, isso também é mais um mito, isso não é uma verdade. Beleza. Agora vamos falar a verdade, né? Vamos sim, Renato. A mulher, quando ela está grávida, ela precisa ter vários cuidados ali durante a gestação e até mesmo algumas restrições, né? E aí, como a gente já falou dos mitos, essas verdades entram mais nos cuidados que as mulheres necessitam ter durante esse período de gestação, né? É muito importante que a mulher evite o consumo de álcool,
É muito importante que a mulher não utilize nenhum tipo de droga, nenhum tipo de cigarro também, não é bom. Por quê? Porque isso pode alterar o desenvolvimento fetal, isso pode interferir na saúde do neném, no desenvolvimento da gestação. Então é bom evitar o consumo de álcool, drogas e o tabagismo aí durante a gestação, né? Outro cuidado que a mulher tem que ter, nós já falamos aqui um pouquinho agora, é sobre alimentação. Procurar ter refeições leves, refeições equilibradas, respeitar um intervalo mínimo de 3 em 3 horas entre as gestações. Consumo de água, 2 a 3 litros de água por dia, ingestão de água, que essa ingestão de água seja separada da refeição, né? Não seja durante a refeição, porque isso pode dificultar a digestão ali da mulher, igual nós falamos no primeiro programa, que já tem uma diminuição da motilidade intestinal, né? Não se automedicar, nós já falamos aqui também, procure orientação do médico quanto a questões de medicações. Atividade física. É recomendado sim que a gestante faça alguma atividade física, né? Tem aquelas gestantes que já frequentaram a academia por muito tempo e às vezes interrompem ali durante a gestação. Não é necessário interromper, o corpo da mulher já está adaptado para aquilo. Talvez seja necessário um acompanhamento para fazer uma reorganização nesses exercícios, diminuir o peso, né? Seja um instrutor da Sim, academia, muito né? importante. Ter a ciência dessa gravidez e passar um exercício mais apropriado. Sim, mais apropriado de acordo também com a idade gestacional, né? À medida Sim. que a barriga vai ali crescendo, então é bom a gente ter um acompanhamento de um profissional. Gestantes que antes não praticavam nenhum tipo de atividade, pode estar fazendo uma caminhada leve, né? Vai ajudar aí a gestante quanto ao estresse que nós falamos, isso vai ajudar ela a espairecer um pouco e vai ajudar na saúde física da mulher também, né? E sempre respeitar os limites. Sempre respeitar os limites, ter uma atividade física mais acompanhada. Outra coisa muito importante é a exposição ao sol, né? Que as gestantes devem ter a exposição ao sol. As gestantes, elas podem preferir ali os horários da manhã ou os horários mais da tardinha. Sempre que for expor ao sol, usar protetor solar, usar um chapéu, usar roupas mais leves, porque a gestante em si, ela sente mais calor. Durante a gestação, a mulher tem um aumento do volume sanguíneo, então a mulher sente mais calor. É importante aí usar roupas mais leves, né? Sim. Durante também no trânsito, as mulheres grávidas, durante o uso do cinto de segurança, é preferível que esse cinto de segurança, a parte de baixo, pegue abaixo da barriga e o cinto transversal bem entre os seios, né? Que não seja em cima da barriga. Sim. Não tem problema. Gestante pode dirigir também, até com a idade gestacional mais elevada, desde que ela se sinta segura e confortável para estar fazendo isso também, né, Renato? Muito importante. Durante também, são várias as orientações que nós temos para vocês, mamães. Quando você for se deitar, prefira deitar sobre o lado esquerdo, né? Isso vai melhorar o fluxo de sangue para a mãe, isso vai melhorar o fluxo de sangue para o bebê. É importante também, mãezinha, descansar as pernas, principalmente ali no final da gestação, a gente vai ficando com as pernas mais inchadas, então é bom sempre colocar as pernas um pouquinho acima do nível do coração, deitar, para favorecer o retorno sanguíneo aí dos pés, né? E dar uma aliviada, vamos dizer assim, desse inchaço que as mães normalmente têm nas pernas. É muito. Aqui, Núbia, você falou a questão aí, né, da gestante, de estar tendo uma alimentação balanceada, equilibrada, a questão dos hormônios que aumentam, a questão, tem muita gente que trabalha no pronto atendimento, tem muita gestante que às vezes toma Noripurum, que é o ferro, né, no caso, que está baixo, o que pode causar isso, que não são todas, mas sempre tem gestante que faz o exame lá e está com falta de alguma coisa e que tem que repor. No caso aí, o que seria, no caso, tem alguma coisa, relação do bebê que está utilizando essa substância aí, ou como que é? Então, Renato, como eu já falei aqui, durante a gestação, a mulher ela tem um aumento do fluxo sanguíneo, né? E isso daí pode levar a mãe a ter uma anemia. E como que a gente vai detectar essa anemia? Às vezes com sintomas mesmo que a mulher sente, como fadiga,
cansaço, falta de ar, né? E também pode ser através dos exames. Por isso a gente reforça mais uma vez a importância do acompanhamento pré-natal. E aí, quando a mulher descobre essa gestação, normalmente ela faz uso de 2 medicações. O ácido fólico, que é utilizado ali pela mulher até a 12ª semana de gestação, entre 3, 4 meses ali. Que vai ser esse ácido fólico? Esse ácido fólico ele é importante para o fechamento do tubo neural. O tubo neural é uma estrutura que vai formar o cérebro e a medula do bebê. Então é importante a mulher fazer o uso do ácido fólico direitinho por causa do fechamento desse tubo neural e também pela formação da placenta, que é a placenta que vai nutrir o bebê, né? Que vai proteger o bebê ali. E o sulfato ferroso, que você acabou de falar sobre o noripurum, né? O sulfato ferroso, ele já é orientado que a mulher tome durante toda a gestação, justamente por causa do aumento desse fluxo sanguíneo, para prevenir e tratar a anemia que a mulher vai ter e também para o desenvolvimento neural e muscular do bebê que está crescendo ali dentro da mãe. Quando é detectado esses níveis, essas deficiências de sulfato ferroso, normalmente os médicos prescrevem o noripurum ou o ferropurum, né, que são utilizados para aumentar a taxa de ferro aí para a mulher sair dessa anemia, né, Renato? Sim. E é importante falar que o noripurum, a primeira vez que for tomar, se ele for venoso, porque ele pode ser tomado por comprimido oral, mas se ele for tomar venoso, a primeira vez deve ser tomado numa unidade de pronto atendimento, como a gestante nunca tomou essa medicação, então precisa desses cuidados, caso venha dar alguma reação. E se foi tranquilo, das demais vezes, elas podem estar procurando a unidade básica de saúde, que também podem fazer a administração dessa medicação venosa. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que interessa aos pais. Eu também sou homem, então, durante a gestação, tem alguma restrição, algum período, ou mais no final da gestação, algum período que impede de o casal ter atividade sexual? Não, Renato, não tem nenhum impedimento, a não ser que a mulher tenha alguma condição de saúde que seja necessário, por orientação médica, interromper a atividade sexual. Fora isso, está liberado, desde o começo até o final da gestação. E a gestante se sentir confortável também, né? Procurar posições em que a gestante... As posições é importante, né? Claro. Tem posições que quando que é mais aquele barrigão já fica desconfortável. Procurar uma posição que seja confortável para a mulher, né? E aí tá liberado. É isso aí, é tudo que nós queríamos ouvir. Mas é isso mesmo. Então, assim, gente, é muito importante isso que eu estou falando, a importância, cada pergunta, cada orientação da Núbia, a gente vê aí a importância do pré-natal. É muito importante isso para o bebê nascer sadio, saudável, assim como a mãe também ter um parto normal, tranquila, ou seja, cesárea, de acordo com as circunstâncias, lá na hora, o médico vai decidir, mas que nasça e que seja tudo tranquilo e que o bebê venha ao mundo saudável, assim como a mãe também se recupera saudável. Uma coisa também que a gente não comentou, Renato, é sobre as idas ao banheiro, né? Normalmente as gestantes, elas urinam mais. Por quê? Tem um aumento desse fluxo sanguíneo, os rins trabalham mais para filtrar o sangue, então tem um aumento da vontade da mulher ir ao banheiro, né? Normalmente também, ao decorrer da gestação, a barriga vai aumentando ali e vai causando uma pressão sobre a bexiga. Então, pode fazer com que a mulher... Às vezes vai com muita frequência e sai pouco. Sim. Porque está comprimindo aquela bexiga e um pouquinho que enche a bexiga já tem aquela sensação de que está apertado. Sim, o espaço que tem ali para urina na bexiga, ela diminui, né? Só que quanto a essas idas ao banheiro, as mulheres também precisam ter observar algumas coisas, né? Dor ao urinar, ardência ao urinar, presença de sangue na urina, se a mulher está dando febre, se a mulher percebeu que, por exemplo, essa semana ela foi muito mais vezes ao banheiro e sempre que foi saiu muito, muito pouquinho xixi, isso pode ser sinais de infecção urinária, que é um risco para a mãe e para o bebê. Isso é muito importante. Sim, então qualquer sintoma, como dor a urinar, ardência a urinar, presença de sangue na urina, esses sintomas que nós estamos falando associados à febre, a mulher deve procurar um atendimento médico para tratando aí se caso seja uma infecção urinária.
Muito bem, isso é muito importante, essas observações que a Núbia falou, da urina, né? Então tem que estar Sempre atenta atenta. sobre isso, né? Sobre essas coisas, essas pequenas coisas, né? Do dia a dia e que há alguma ardênciazinha, né? E isso é muito importante para evitar qualquer tipo de infecção, né? Ou se tiver suspeitando disso, procurar um atendimento médico para estar resolvendo isso, né, Núbia? É isso aí, gente. Eu quero fazer uma pausa aqui e agradecer a vocês o carinho de todos vocês que nos assistem aqui, seja quais plataformas for, seja de onde, qual cidade for. O Momento Saúde e a TV Caravelas descobrindo sempre um novo jeito de fazer televisão. E é isso aí, gente. E o Micos do Mês está aí. Toda sexta-feira, no final do programa. Eu não mencionei lá, mas vocês viram aí o Micos do Mês, uma forma descontraída no final do programa para você estar se divertindo aí com a gente. Beleza? Então, ô Núbia, eu vou dar uma pausa aqui. Vamos lá com a psicóloga Tatiane no Saúde Mental. O Saúde Mental está de volta. Estamos aqui com a psicóloga Tatiane. Tudo bem, Tatiane? Tudo jóia, Renato, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Mais um Saúde Mental para vocês. Vamos começar. A dona Zuleide, do Santana do Paraíso, um abraço para o pessoal do Santana do Paraíso, Vale do Aço, um abração para todos aí, obrigado pelo carinho do Momento Saúde, e mande a pergunta de vocês, não só do Santana do Paraíso, mas em outras cidades também, aí, e que está na tela aí, na sua tela, o número da TV Caravelas, mande a sua pergunta, você pode colocar o seu nome, pode também colocar a cidade de onde mora, tá bom? E se caso você não quer se identificar, é só falar pra gente ali, quando eu for mandar a pergunta, tá bom? Então vamos lá, Dona Zuleide, Santana do Paraíso. Depois que meus filhos saíram de casa, me sinto muito sozinha. Isso pode ser um sinal de depressão na terceira idade? Então, dona Zuleide, não necessariamente ter o sentimento de solidão vai se caracterizar um diagnóstico de depressão. É importante entender o que a senhora tem sentido nesse período, né? Mas na própria pergunta, a senhora já traz uma coisa muito importante da gente considerar. Esse sentimento começou após a saída dos filhos, o que é natural. A casa era cheia antes, né? Dos Sim. filhos, dos movimentos que os filhos faziam em casa, das pessoas que iam pelo contato que tinham com esses filhos. Então, a saída deles automaticamente reduziu um movimento ali na casa. Então, é natural ter esse sentimento de solidão. Só que é importante a gente entender como que está esse sentimento de solidão. De que forma que esse sentimento está manifestando, o que esse sentimento tem trazido na vida da senhora, se tem impedido a senhora de fazer as coisas que gosta, de ter uma rotina funcional, de dormir bem, de alimentar bem, de seguir em frente à própria vida. É importante a gente identificar o que está acontecendo com isso, porque esse sentimento de solidão precisa ser preenchido. Os filhos se foram, mas pelo que a senhora compartilhou, se eles saíram de casa é em prol de alguma coisa de bem-estar para eles. São as escolhas que eles fizeram na vida que deu certo, que está funcionando de alguma forma. Então, é uma saída por um motivo bom, né? Na vida deles, no caminho de vida deles. É importante a senhora ressignificar a sua moradia, a sua rotina, criar atividades, criar um roteiro aí para sua rotina de coisas que a senhora
está fazendo para preencher o tempo, criar outros movimentos na casa, né? Aquelas visitas que iam por causa dos filhos talvez não vão mais, mas quem que pode ir? Né? Quem que a senhora pode convidar para estar mais tempo na casa da senhora, para compartilhar alguma coisa, né? Ou visitar alguém, participar de alguma atividade. É importante preencher essa rotina. Isso é importante mesmo. Porque, por mais que às vezes tem filhos dentro de casa, às vezes o filho está no quarto, porta fechada, e você está na cozinha preparando o almoço, mas você sabe que tem gente ali, né? Você sabe que o seu filho está ali, tudo, não necessariamente ficar aonde está visualizando o seu filho, mas sente um pouco de solidão Sim, mesmo, né? e muitas das vezes é a mãe que cuida de tudo para o filho, né? Então, provavelmente ela deve estar tendo um tempo maior para ela, porque antes tinha aquela dedicação, talvez aquela preocupação com os horários, falta de dedicação, de preparar as coisas para o filho, ela sente a falta também. de cuidar do filho ali dentro da rotina, né? Então, muitas das vezes a mãe cuida mais do filho do que dela. Então, quando esse filho sai de casa, ela fica com um tempo maior para ela e às vezes é difícil lidar com esse tempo e dessa sensação de vazio, esse sentimento de solidão. Por isso que é importante reconstruir essa rotina dentro da realidade do momento e compreender que é um sentimento natural, mas isso não caracteriza depressão. É importante a senhora estar atenta se tem outros sintomas. Como que está funcionando o sono da senhora? O apetite, como que está, né, a dinâmica da rotina, como que está a energia da senhora para estar fazendo tudo aquilo que a senhora está acostumada a fazer. E isso são os pontos que devem ser observados. Muito bem. Uma pessoa aqui que não quer se identificar, é uma pergunta até um pouco polêmico. Homem também pode ter crise de ansiedade? Porque eu sempre ouvi que isso é frescura. A gente pensa, né? Por que que o homem não poderia ter, né? O homem humano, assim como a mulher, né? Sim. Antes de ser homem, antes de ser mulher, antes de ser profissional, antes de fazer qualquer outra coisa na vida, nós somos humanos e nós não estamos livres de nenhum adoecimento, seja de ordem física, seja de ordem emocional. Então é importante a gente compreender que a ansiedade, ela está aí para todos. Se a gente não cuidar, qualquer um de nós podemos sim adoecer e sofrer com isso. Essa questão do ser frescura, infelizmente ainda tem essa cultura, né? Algum preconceito com a saúde mental, como se isso não fosse um sofrimento, como se não fosse um adoecimento. Então é necessário adoecer que a saúde mental, ela existe, ela precisa ser cuidada, porque senão ela vai se tornar em doença mental. E a doença mental, ela vai trazer sofrimento, independente de haver gravidade, independente de haver risco de morte, que muitas vezes, assim, se a pessoa não está em risco, então não é um problema. Infelizmente, a gente vê isso, né? A pessoa dá uma crise de ansiedade, vem para o hospital. Você deve receber pacientes aqui assim. Então, a pessoa vem, aí vem a família, todo mundo desesperado, pensando que ela estivesse infartando. Chega aqui, por exemplo, o médico atende, descarta, né, qualquer risco clínico e realmente faz o diagnóstico, foi uma crise de ansiedade. Às vezes a gente encontra pessoas que amenizam isso. Ah, mas era só uma crise de ansiedade. Independente se é ansiedade ou se não era, o sofrimento de quem estava sentindo é real. O medo dela de morrer naquele momento foi real, o medo, né? Então é importante a gente entender que o adoecimento de ordem emocional, ele traz sofrimento, ele é preocupante. Se ele não for cuidado, de fato ele pode impactar a saúde clínica, né? Independente de ser homem, de ser mulher, de ser criança, de ser adolescente, todos nós, em algum momento, podemos passar por algum sofrimento mental e a gente precisa buscar ajuda. Agora, essa questão, né, da pergunta se homem pode ter, né, e é claro, como qualquer outra pessoa, a gente escuta muito. E muitas pessoas cresceram ouvindo isso. Eu já escutei de muitos pacientes de que homem não chora, né? Todo mundo deve ter escutado isso, que frescura é para mulher, né? Homem não pode ser fresco, né? Infelizmente a gente escuta esse tipo de coisa. Isso pode ser até pior, que vai reprimir aquilo, a pessoa vai enxugando, não força a não chorar, mas isso é ruim, porque o corpo está querendo responder alguma coisa ali. Exatamente. Aí eu pergunto, aquele choro que foi engolido, para onde ele foi? Ele foi para algum lugar, né? Ele não saiu
ele foi engolido ali, mas ele está ali dentro, em algum momento ele vai vir em forma de qualquer sintoma, e pode ser com um sintoma de ansiedade, pode ser numa crise, pode ser com qualquer sintoma desagradável. Aquilo que a gente não expressa de alguma forma, seja chorando, seja falando, em algum momento o corpo vai colocar aquilo para fora. Seja com sintoma, seja com estresse. Através dos toques também, a gente fez com qualquer comportamento, programa né, sobre que os traga toques, sofrimento. Né? Sim. De alguma forma, aquilo que não está bem resolvido, o corpo vai ter que colocar para fora de algum jeito. Então, a gente sabendo disso, é preferível que isso saia de uma forma positiva, né, de uma forma canalizada, que seria com um choro, com uma atividade física, com a expressão através da fala, são formas da gente se libertar do sofrimento e não engolir o choro, né? Negar os sintomas e os sentimentos que tem. Então, isso é importante entender que todos nós, em algum momento, podemos sim sofrer com ansiedade, que isso não é frescura, isso também traz um sofrimento mental muito grande e precisa de ser cuidado, e esse cuidado deve ser respeitado por todos. Muito bem. A Letícia de Timóteo, abraço pessoal de Timóteo, está perguntando aqui, Tatiane, como posso ajudar um amigo que diz não ver mais sentido na vida? É uma pergunta que fala de uma coisa que está acontecendo muito, né, Renato? As pessoas estão cada vez mais, de alguma forma, perdendo o real sentido da vida. E é o que está trazendo adoecimento. Se essa pessoa já está dizendo alguma coisa grave. Exatamente. Bem agravada. Sim, quando a pessoa chega a dizer que a vida dela não tem mais sentido, de alguma forma ela está pedindo ajuda com essa fala. Ela está dizendo que ela já está desistindo, ela já está jogando a toalha. Né? Então, o primeiro ponto, além de você estar ali com a pessoa e acolher, porque se ela conseguiu falar isso para você, porque você passa um acolhimento para ela. Porque as pessoas não conseguem falar disso com qualquer pessoa. Né? A pessoa vai se abrir com a pessoa que passa confiança. Então, além de acolher, de escutar, sem se preocupar com o que vai dizer, né? Simplesmente escutar essa pessoa, orientar a buscar ajuda profissional, porque com o apoio profissional ela vai conseguir curar essa dor e encontrar o verdadeiro sentido da vida dela. Ou seja, o que não está tendo sentido? A vida que ela está levando. Ou seja, da forma que as coisas estão no momento, né, nesse momento da vida dela, ela está dando conta de ver um sentido. Para ela não está fazendo sentido. Está gerando sofrimento. Mas é do jeito que as coisas estão acontecendo nesse momento. E com o cuidado, ela vai conseguir perceber isso. Sozinha ela não vai, porque já perdeu o sentido. Mas o cuidado vai fazer essa pessoa perceber que, ainda que algumas coisas, ou muitas das coisas, não estejam acontecendo da forma que ela gostaria, ou que esteja trazendo um sofrimento muito grande, com o cuidado é possível ressignificar e encontrar estratégias e saída para encontrar o verdadeiro sentido da vida dela. Eu já ouvi falar, eu creio que também faz sentido isso, que a pessoa, igual no caso uma pessoa, né, que tem pensamento suicida, às vezes suicida, às vezes é tanto problema na vida, não só problema emocional, problema que envolve muita coisa, que não consegue pensar em outra coisa. Às vezes a morte, na verdade, a opção deles é acabar com os problemas, né? Não necessariamente acabar com a vida, mas ele fica tão, assim, deprimido, com a emoção muito negativa, né? Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela tem uma necessidade de acabar com a vida que ela está levando. E para isso não é necessário ela acabar com a própria vida. São coisas diferentes, mas que ela sozinha não consegue perceber. E quando ela entende que de fato é acabar com a vida que ela está levando e que ela não precisa de acabar com a própria vida para isso, ela aceita a ajuda, ela aceita o tratamento e com o próprio tratamento ela consegue identificar o que está acontecendo que para mim não está bom. E aí ela consegue, né, acabar com ciclos que estão gerando essa dor, esse sofrimento. Ela consegue identificar a raiz do problema e entende que, tirando essas raízes que estão causando dor e sofrimento, ela vai conseguir ajustar a vida dela num outro ponto, de uma outra forma, que ela vai conseguir acabar com a vida que ela está levando sem acabar com a própria vida dela. Ô Tatiane, a Tainá
de Santana do Paraíso, está perguntando: a internet e as redes sociais estão atrapalhando a minha autoestima. Isso pode virar um problema mental mais sério? Então, em sofrimento parece que você já está, né, Tainá? Quando você fala que as redes sociais estão impactando a sua autoestima, então, de alguma forma, prejuízos você já vem sofrendo. E se a gente pensar, a autoestima é a condição da gente estar bem com tudo que a gente faz. Então, se essa autoestima está baixa, está impactada, a gente vai ter uma tendência a não render e a não funcionar adequadamente. Né? Ô, Tainá, eu até vou aproveitar a oportunidade, se a produção quiser pôr aí, né, um QR Code, você pode assistir também, que a gente fez um programa a respeito das redes sociais, Sim. 2 episódios, celular, e isso também é muito legal o programa, e a Tatiana, ela explica muito bem a respeito disso, né, dos males que pode causar, não só na saúde mental e até na saúde física, né? Sim, e é importante, Tainá, você identificar a partir disso que você já identificou, que está te trazendo um certo prejuízo, como que você está utilizando essas redes sociais, né? O foco está sendo maior nas redes sociais do que naquilo que você vive de real, de concreto. Essa questão da comparação, a comparação é muito injusta quando você faz da sua vida com a vida de outras pessoas, de você com outras pessoas. A única comparação justa é aquela que você faz com a Tainá que você é hoje, com a Tainá que você já foi e a Tainá que você quer ser um dia. Mas se comparar com tudo aquilo que a rede social traz, vai ser adoecedor. E se você insistir nisso, você pode ter impactos mais negativos. Né? A gente fala nesse programa que o Renato citou, essa questão do tanto que influencia, porque as redes sociais é uma vitrine. Né? Isso é uma vitrine que as pessoas postam, nós postamos aquilo que a gente quer deixar lá. Aquilo não necessariamente se resume toda a nossa história ali. Né? Todos nós somos únicos e temos uma história por detrás. E não postamos momentos de conflito, momentos que estamos chorando, momentos que estamos passando dificuldade. Agora, se a gente começa a comparar as postagens, nem é a vida das pessoas, mas as postagens que as pessoas fazem com o que nós vivemos de real, vai ser muito difícil manter um sentimento positivo fazendo essa comparação. Já que você conseguiu identificar que a sua autoestima já está comprometida, tenta reduzir o seu tempo de tela, né? Esse tempo que você está utilizando das redes sociais. E essa questão da comparação, né? Tenha um olhar crítico para tudo aquilo que você vê também nas redes sociais, porque as pessoas estão postando lá aquilo que está dando certo, aquilo que está fluindo, que elas estão passando de dificuldade, que está trazendo sofrimento, os problemas que elas têm dentro de casa, e isso não são expressos lá. Porque por detrás das vitrines, todos nós temos uma vida real e é importante lembrar disso. E se o sofrimento está intenso, busque ajuda profissional para você não ter impedimentos, né, no seu funcionamento, na sua rotina e vir a ter mais prejuízos. Obrigado, Tatiane. O Saúde Mental está acabando, mas tem ainda o Momento Saúde. Fica aí e assiste a segunda parte do Momento Saúde. Até a semana que vem. É isso aí, gente. Saúde mental tá aí. Espero que vocês tenham gostado e mande mais perguntas para nós nesse telefone aí que está na sua tela aí do WhatsApp da TV Caravelas. Ô Núbia, você tem mais algumas orientações que você pode dar aí para os gestantes, para os papais aí de primeira viagem, os que estão esperando mais um? E para todos os gestantes e para todo mundo de casa aí que está nos assistindo? Claro, claro. Orientações para gestantes é o que não faltam. É importante, Renato, frisar, né, sobre as vacinas. Durante o período da gestação, a mulher ela precisa manter um cartão de vacina atualizado, né? Então é importante que a mulher leve nessas consultas de pré-natal o cartão ali de vacina, para poder ver se ela precisa de tomar algum reforço, alguma outra dose de alguma vacina, tá bom? É importante também o cuidado com a saúde bucal,
algumas infecções elas são passadas através da nossa boca. Então, durante todo o período da gestação, é orientado que a mulher tenha pelo menos uma consulta com o dentista aí durante a gestação. E é muito importante também a mulher sempre levar consigo a caderneta da gestante. Seja durante algum atendimento de saúde que não seja a unidade básica, às vezes ela passou mal, leve a caderneta da gestante, que ele vai ter todas as informações da gestante e do acompanhamento pré-natal. A caderneta da gestante é um documento, né? Então, foi à rua, leve a caderneta. Vai viajar? Leve a caderneta. Vai fazer a consulta? Principalmente, leve a caderneta para que possa estar registrado ali todas as informações necessárias da mulher e da gestação. Ah, beleza. Então, para finalizar aí o Momento Saúde, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez e vou te convidar mais vezes. O Momento Saúde está de portas abertas para você, sempre que precisar, e sempre estarei te chamando aí para esclarecer mais sobre saúde pública, sobre gestação, pós-parto, depois que ganhar o neném, e vamos falar disso na semana que vem, né? A gente está falando de gestação aqui, e depois que ganha o bebê, o que fazer, como para manter a saúde do bebê, a saúde da puérpera, ou dessa mãe que teve um parto. Então a gente vai falar disso e vamos falar mais umas coisinhas em gerais também, que não deu para falar aqui sobre a gestação. Tem algumas coisinhas ainda que ficou pendentes, mas a gente vai fazer isso no próximo programa, sexta-feira que vem, junto com a saúde depois que o bebê nasce, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, Núbia, e queria que você desse um recadinho final aqui para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer também essa cidade aí simpática, Viçosa. Você é viçosense? Sou. Aí, ó, Viçosa, Minas Gerais, Zona da Mata, né? Na região aqui do Serra de Minas, e quero agradecer mesmo esse povo bem acolhedor, pertinho de Teixeiras, 15 quilômetros de Teixeiras, aonde eu moro atualmente, e é isso aí. Qual o recadinho que você dá para os telespectadores? Primeiro, eu agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, tirando algumas dúvidas. Caso vocês de casa tenham alguma dúvida, vocês podem estar mandando as dúvidas, que no programa posterior nós podemos estar respondendo essas dúvidas. É um prazer para mim, eu estou à disposição, caso seja necessário outros. Assunto é que não falta, né? Vou chamar assim, igual eu falei, as portas estão abertas aqui para você. E para vocês, gestantes, mais uma vez, eu friso a importância do pré-natal, não falte as consultas, leve todos os documentos, leve um acompanhante, seja o esposo, seja a mãe, você tem direito. O acompanhante, ele ajuda também, né? Dá um suporte emocional. Não percam as consultas, não percam o prazo dos exames, sigam as orientações médicas, sigam as recomendações médicas, para ir na hora do parto, durante essa gestação, seja um momento prazeroso, seja um momento de grandes descobertas para você, para seu esposo, para a família, e que essa criança que você está esperando seja muito bem-vinda, com muita saúde. É isso aí. Você falou de fazer perguntas, eu tive uma ideia aqui, eu vou te chamar para a gente fazer um programa para as pessoas perguntarem para você sobre gestação, pode ser? Claro. Você vai querer esse desafio? Estou à disposição, não sei se saberei responder todas as questões, né? A nossa vida, a gente precisa estar estudando constantemente, mas caso eu não saiba responder alguma, a gente deixa para um próximo programa, mas eu aceito. Sem problema, então a gente vai fazer isso, você falou isso, né? Demonstrou interesse, então a gente vai fazer um programa só de perguntas e respostas com a Núbia sobre gestação. Bem. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho. O Momento Saúde vai ficando por aqui e até a próxima semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que assiste. Eu esqueci de falar com você, não fala boa tarde, não.
Porque passar a Boa noite no noite. programa. Aham. Pode passar a noite, pode repensar de dia, entendeu? Eu que esqueci de falar, mas foi bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu tô olhando muito pra você, né? Não, tá ótimo. Tá bom? Você tá olhando pra lá, tá olhando pra mim, você tá bem espontâneo. Tá, então Isso que é importante, tá? Se quiser olhar também quando você estiver explicando, olhar pra ele lá, né? Tá. Dá um zoom, pode ficar à vontade. Pode olhar pra mim. Esquece a câmera e vamos Tô conversar. Roda aí. Não, deixa eu só repetir. Tá. Roda aí é. Roda aí. Bebê. A gente chama de bebê a partir de quando na gestação? Não, parou então, espera aí. Corta! Agora você me pegou que eu não sei, não. Acredita? Não, beleza, eu não vou falar. Depois a gente. Mas eu posso olhar rapidinho. Aham. Ah, então tá. É tanta coisa também. Sim. Não, mas eu coloquei isso em outras respostas, tá? Como eu não tô lendo o papelzinho. Mas assim é que é bom. Uhum. Uma questão assim, né? A Maria Antônia, ela colocou assim, ó, uma lista assim pra ela ler. Eu não leio, não. O negócio é falar assim, né? Eu já foi.